seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nós estamos aqui no nosso encontro semanal, onde nós estamos estudando a palavra do Senhor, né? Hoje você está vendo, eu estou aqui sozinho, Larry, por motivos de trabalho, não estará conosco aqui nessa noite, mas nós vamos juntos aqui dar continuidade a esse estudo, a carta aos Colossenses que nós estamos fazendo, que tanto tem edificado as nossas vidas, que tem nos ensinado, né? Tem aberto os nossos olhos para coisas tão importantes que podem, de uma certa maneira, nos desviar das coisas que o Senhor tem preparado para nós, que podem fazer com que a gente esteja olhando para outras coisas que não aquilo que são os fundamentos essenciais da palavra de Deus, né? Então, só trazendo um resumo da semana passada, mas antes disso, para não perder o costume, eu quero te lembrar de estar compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, assim também como pegando a sua Bíblia, acompanhando conosco, né? Nós temos falado com você sobre essa importância de você estar certificando-se de que tudo aquilo que a gente tem falado aqui e todas as outras coisas que você lê e ouve, se elas estão realmente de acordo com a palavra de Deus. Então tenha assim sempre esse cuidado, né? Pegue a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura conosco. Se você ficar em alguma dúvida, eu aqui, o Larry também, nós estamos à disposição para te ajudar da maneira que for possível, tá bem? Então vamos lá falar um pouquinho de como a gente encerrou esse estudo na semana passada, né? A gente terminou ali os versos 14 e 15 do capítulo 2, mostrando, né? Paulo estava mostrando aos Colossenses e mostrando para nós sobre a obra suficiente de Jesus, né? Quando o nosso escrito de dívida, ele foi cancelado na cruz. E não é um cancelamento de quem simplesmente decidiu não cobrar a dívida mais, mas Jesus pagou sim o nosso preço lá na cruz. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz, né? Então a nossa dívida, ela foi cancelada porque ela foi paga pelo Senhor Jesus. E agora nós vamos dar aqui a continuidade ao que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, né? E nós vamos entrar aqui, Paulo vai estar refutando algumas outras heresias que estavam entrando, que estavam sendo disseminadas nessa igreja de Colossos aqui. E as heresias, elas são coisas muito perigosas, são coisas que elas vão se infiltrando e elas acabam nos levando para longe de Deus, para fora do propósito de Deus, para tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras para nós, né? Eu queria até ler uma frase do reverendo Hernandes Dias, que eu achei muito pertinente para esse estudo aqui, que ela diz assim: as heresias são como ervas daninhas, florescem em todos os lugares, como ervas venenosas. As heresias matam. As heresias resistem ao tempo, cruzam os séculos e ameaçam a igreja ainda hoje. A primeira advertência de Jesus no sermão profético foi sobre um engano religioso. Olha só o que diz lá em Mateus 24, os versos 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se o Senhor Jesus disse isso, né, ali no sermão profético, pedindo que nós, nos alertando, né, para que a gente tivesse atentos, para que ninguém nos enganasse. De que forma que nós vamos saber se estamos sendo enganados ou não? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, conhecendo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Então, heresia, ela é um erro, é um engano teológico que vai contra os pontos centrais e fundamentais da palavra de Deus, né, do cristianismo, da Bíblia. É aquilo assim, eu fico pensando assim, acho que todo mundo já fez na sua vida, montou um castelinho de cartas. A heresia é alguma coisa que você, como se você estivesse nesse castelinho de cartas que você montou, e você vai lá e tira uma carta, e ele desmonta.
todo aquele castelo. É isso que a heresia faz, ela destrói todos esses fundamentos, né? Então, aqui na continuação desse capítulo 2, nós vamos ver Paulo aqui tratar de 3 ameaças que estavam acontecendo ali na igreja de Colossos, que eles estavam sofrendo. Nós vamos ver Paulo falar aqui sobre a ameaça do legalismo, do sincretismo e do ascetismo. Pode haver aqui algumas palavras que você ainda não conheça, mas nós vamos falar em todas elas. Mas em linhas gerais, o que estava acontecendo nessa igreja, o que essas doutrinas, todas elas traziam aqui, o que esses ensinos falsos traziam, era pegar e dizer à igreja que Jesus Cristo, a sua obra na cruz, a sua doutrina, não eram suficientes. Era necessário algo mais. E cada uma dessas ameaças aqui, tanto o legalismo, quanto o sincretismo, quanto o ascetismo, vai trazer alguns pontos que vão mostrando isso, sabe? Vão querer acrescentar alguma coisa à obra de Jesus, à suficiência de Jesus na cruz para nos salvar e para nos libertar. Então nós vamos começar aqui pela primeira ameaça, que é o legalismo. E aí eu quero que você leia lá comigo os versos 16 e 17 dessa carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura então. Verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e da bebida ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Olha então o que Paulo está declarando aqui para nós, né? Havia em Colossos falsos mestres que eles estavam julgando as pessoas a partir daquilo que elas comiam, daquilo que elas bebiam, das datas sagradas que elas guardavam, né? Para essas pessoas, para esses falsos mestres, as pessoas que estavam disseminando esses ensinos, o ato de você guardar essas coisas, né, de você observar todas essas coisas, eram muito importantes, porque era a partir deles que a gente ia saber se você estava ou não aceito por Deus. Dependia desses atos, né, do que você come, do que você bebe, das datas que você guarda, por exemplo, se você seria aceito ou não por Deus. Os legalistas, e muitos deles eram judeus, então eles traziam algumas práticas judaizantes aí para essa igreja, diziam que assim, eles diziam que para você ser aceito por Deus, você não podia, por exemplo, comer carne de porco, porque se você comer essa carne de porco, você vai se tornar espiritualmente impuro diante de Deus. Se você beber tal bebida, comer tal comida, você vai se tornar espiritualmente impuro diante de Deus e Deus não vai te aceitar por causa disso. E era isso que o legalismo trazia. Então eles tinham uma preocupação com a dieta alimentar, com os dias sagrados e como se isso pudesse nos tornar justos ou injustos diante de Deus. Como se a prática dessas coisas pudesse mudar a nossa condição de pecador e nos reconciliar com o Senhor. E por isso que Paulo diz lá nesses versos que todas essas coisas são sombra, né, daquilo que havia de vir. Houve um tempo, sim, no Antigo Testamento, que Deus trouxe algumas prescrições para o seu povo, algumas orientações, né, datas que deveriam ser guardadas, inclusive. E isso era algo que trazia um diferencial entre o povo de Deus e os demais povos. Eles tinham hábitos diferentes, tanto alimentar, como de festividade, de guardar determinadas datas, né, de declarar tal dia sagrado. Fazer essas coisas trazia um diferencial entre o povo de Deus e os demais povos. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento todo, assim como nós já estudamos lá em Gênesis, né,
tudo aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. A lei, ela fazia sombra, né? Essas leis, elas eram apenas uma sombra daquilo, da alusão, sabe? Era uma alusão ao pecado, à purificação, aquilo que Jesus ia fazer. E Jesus cumpriu toda essa lei que fazia sombra, Jesus cumpriu na cruz. Então aí você pode pensar assim, tá, então como é que eu vou viver? Então eu não preciso mais obedecer, seguir o Antigo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O Antigo Testamento é muito precioso. Lembre-se do que diz lá. Eu quero até que você anote aí, que você leia depois esse texto, 2 Timóteo 3,16. Paulo vai nos dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós não podemos jamais pensar que o Antigo Testamento não é mais válido, né? Que ele não, mas o que acontece é que a gente precisa entender que existiam diferentes tipos de leis naquele momento que Deus havia trazido ao povo, né? Por exemplo, nós temos, dentro das leis que Deus trouxe, nós temos aquilo que chamamos de lei moral, né? Tudo aquilo que diz respeito ao caráter imutável de Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não adulterar, não mentir. Essas coisas que falam do caráter imutável de Deus. Essas leis, elas não mudam, elas não são extintas na cruz, elas permanecem, né? Nós continuamos nela, nós vivemos a partir dela, nós temos que segui-la sim. Mas dentro do conjunto de leis, existiam também as leis, por exemplo, as leis cerimoniais, que eram as leis que regiam as festas que esse povo tinha, que o povo de Israel tinha. Era a lei que cuidava da movimentação dentro do tabernáculo, né? Como é que faz isso? Onde é que põe aquilo? Quem entra primeiro? Quem entra depois? Então essas são leis cerimoniais que eram ali para o povo, né? As datas das festas. E tinham também as leis civis, que era para regular a vida das pessoas ali em sociedade, né? Eram milhares e milhares de pessoas. É como se hoje fosse a constituição de uma nação. Então, as leis civis era a constituição para reger a nação ali, né? Não era uma nação ainda, mas o povo de Israel ali, né? Então, essas leis civis e cerimoniais, elas não fazem mais sentido hoje, porque Jesus já veio. É por isso que hoje, por exemplo, para que você entenda por que ela não faz mais sentido, é por isso que hoje nós não sacrificamos, por exemplo, mais animais para perdão dos pecados, porque Jesus foi o Cordeiro Santo de Deus que veio e perdoou todos os nossos pecados de uma única vez e para sempre, está consumado. Então não tem mais razão de ser de nós pegarmos essa lei do sacrifício de animais e continuarmos fazendo até hoje, porque Jesus fez isso, né? Nós sabemos que, na verdade, o sangue de um animal, ele não tinha poder para perdoar pecado nenhum. Essa prática era apenas aquilo que Paulo falou ali em cima, né? Falou no texto. Era uma sombra daquilo que Jesus viria e veio e fez por nós. Então, todos esses ritos da lei, eles somente apontavam para aquele que é perfeito, que é Jesus. E é por isso que esse legalismo, ele não funciona. É por isso que esse legalismo está em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que é sombra. Hoje, eu e você, nós não precisamos nos preocupar com isso, com essas leis civis, com essas leis morais. Faça isso, não faça aquilo, guarde isso, guarde aquilo. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque hoje nós temos Jesus. E eu peguei aqui uma frase de um teólogo alemão, Bohr, que fala muito claramente sobre isso aqui, para que a gente consiga entender bem essa diferença do que é sombra e do que é real, concreto, Jesus. Essa frase diz assim: um corpo lança sua sombra e pode ser reconhecido pela sombra segundo o seu contorno.
Porém, o essencial não é a sombra, mas o próprio corpo. Assim, o mandamento do sábado de Israel também é apenas uma sombra do que haveria de vir. O verdadeiro corpo é de Cristo. Os mandamentos e regras dados a Israel eram somente a sombra projetada de uma coisa cuja realidade plena pertence somente a Cristo e chegou nele e com ele. Então, todas aquelas regras, era tudo sombra daquilo que Jesus veio e já fez por nós. Por isso nós não temos essa preocupação, por isso não faz sentido hoje e não fazia sentido ali para as pessoas da igreja de Colossos. Na prática, então, como que eu posso entender isso? Olha como pode haver extremos que podem nos atrapalhar aí na caminhada cristã. Porque nós encontramos pessoas que podem dizer assim, mas então eu posso fazer tudo, eu posso comer de tudo, eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser porque não existe mais nada impuro para mim. Esse discurso de tudo posso, de sou livre, esse discurso, na verdade, ele vai refletir a vida de alguém que não conhece a Deus. Por isso que a gente fala tanto aqui que a Bíblia, ela não pode ser lida isoladamente, mas você tem que conhecer todo o contexto bíblico, você tem que conhecer ela de capa a capa, para você poder entender o que ela está falando. Porque olha só como esse discurso do tudo posso, nada é impuro, eu sou livre, eu posso fazer aquilo que eu bem quiser, não combina com o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Como filho de Deus, perceba como muda a visão de um legalismo, posso ou não posso, para uma visão de filho de Deus. Nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, a nossa relação, ela não é mais de pode ou não pode, devo ou não devo, deixa eu pensar, isso aqui vai me atrapalhar. Não, essa relação de pode ou não pode não existe. A relação agora é assim, eu como filho, eu vou pensar, isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Eu quero fazer aquilo que vai agradar o amado da minha alma. Então não é mais uma relação de pode ou não pode, é uma relação de amor. Tudo que nós fazemos ou que nós deixamos de praticar na nossa vida é uma relação de amor, esse amor com que o Pai nos atraiu a Ele. E não uma religiosidade, e não um legalismo, como era o que estava sendo ensinado aqui nessa igreja aos Colossenses. Então, percebe a diferença. O filho que ama o pai, que entende que foi trazido pelo Senhor, que foi atraído com esse amor, ele não faz ou deixa de fazer alguma coisa, ou faz alguma outra coisa, porque é uma regra, mas porque eu quero agradar o coração do Pai, porque o meu prazer hoje está em fazer aquilo que agrada ao Pai, e não aquilo que a sua palavra diz que o desagrada. É simples assim, vamos dizer, Outro perigo que do legalismo é que ele muitas vezes, na maioria delas eu diria, deixa as pessoas orgulhosas, presunçosas. Tipo assim, olha, eu não como determinada coisa, eu não vou a determinado lugar, eu guardo tal dia, então eu sou mais santo que você. Então eu sou melhor que você. Então eu sou mais espiritual com você. Entende como assim não é um ponto que ele traz e que nos afastam de Deus? Ele cria muitas coisas dentro de nós, porque todas essas coisas que estão fora da palavra de Deus, elas são invenções humanas. E a gente vai ver o Paulo falar mais sobre isso aqui. Ok? Ficou claro sobre a questão do legalismo que Paulo começa a combater aqui? Então vamos lá para a segunda ameaça que Paulo vai falar aqui, que é sobre o sincretismo. Vamos ler o texto lá comigo. O verso 18 vai dizer assim. Vamos ler o 18 e o 19, tá? Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal.
19. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui para nós. Que existia nessa igreja um discurso de uma falsa humildade. Que era uma humildade falsa, baseada na adoração de anjos, de seres espirituais. Essas pessoas, elas se orgulhavam das visões, das experiências místicas que elas diziam ter. Elas se sentiam até prepotentes, vamos dizer assim, porque eu tenho, você não tem. Então, elas baseavam-se nisso, né? Isso é o sincretismo religioso, é a mistura de crenças, né? Então, a adoração a anjos, por exemplo, ela vinha das religiões pagãs, que adoram esses seres espirituais, semideuses. Então, esses falsos mestres ensinavam assim que não era humilde, era pretensioso a pessoa que achasse que ela podia se chegar a Deus, ter livre acesso a Deus, sem haver um intermediário ali. Era pretensioso a pessoa achar que ela pode falar direto com Deus em oração, por exemplo. Não, eu oro ao anjo e esse anjo vai levar a minha oração a Deus. Eu oro ao Deus tal e esse Deus vai levar isso ali. O Deus Pai, porque eles entendiam assim, a carne é má. E Deus não gosta dessa carne má. Então, é necessário haver intermediários para que haja um relacionamento ali entre o ser humano e Deus. E esses intermediários seriam esses seres espirituais que eles acabavam cultuando. Então, eles viviam com isso uma humildade que trazia um orgulho, né? Da mesma maneira que o legalismo. Era assim, olha, eles achavam que o ser humilde era reconhecer que eu não posso falar diretamente com Deus, que eu preciso ter outros artifícios para falar com Deus, e que pretensioso, que de repente até arrogante, era aquela pessoa, o cristão que entendeu que na cruz do Calvário o nosso acesso ao Pai é direto, que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus. Então a humildade é falsa, porque esses falsos mestres, eles se inflamavam, né? Eles se ensoberbeciam com as suas experiências místicas e acabavam se achando mais espirituais que as outras pessoas e até julgando as outras pessoas. Então, na sua natureza, o sincretismo, ele faz essa mistura de crenças. Ele traz coisas lá da filosofia grega, ele traz coisas de outras culturas, ele traz práticas culturais e quer colocar isso dentro do cristianismo, dentro do evangelho. E isso é errado, né? Esses elementos que estão fora da Bíblia e querem misturar isso com a palavra de Deus. E Paulo está condenando isso, né? O sincretismo, ele traz arrogância, porque aquele que acha que pelas suas visões, pelas suas experiências místicas, ele é melhor que o outro, ele julga aquele que não tem, ele se coloca numa posição melhor que o outro, né? E o sincretismo, ele também traz uma idolatria, porque ele acaba que despreza a Cristo, porque ele coloca algo além de Jesus, né? Os anjos, né, como o texto falou ali, culto a anjos, os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são seres ministradores. Deus usa os anjos para nos ministrar. Na história da igreja, nós vimos assim, não é uma, não duas, são inúmeras vezes, pessoas venerando, por exemplo, mártires do cristianismo, líderes do cristianismo, que foram verdadeiros homens e mulheres que viveram uma vida com Deus e que depois que essas pessoas morrem, elas começam a ser veneradas e nós vemos pessoas fazendo orações a elas para que as suas orações cheguem a Deus. É a mesma coisa. Isso são práticas que o sincretismo traz, né? Como se essas pessoas pudessem fazer uma intermediação. E olha só o que Timóteo 2,5 vai dizer para nós. 1 Timóteo 2,5, Paulo fala assim:
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto. O que passou disso está fora do ensino bíblico, está fora da palavra de Deus, está fora daquilo que Deus tem para mim e para você. Não é evangelho. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, o sincretismo, ele tem uma base falsa, porque ele se baseia nessas experiências místicas ali. Eles davam muito mais valor à experiência subjetiva, aquilo que, as sensações, né? Aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eles viam, do que a palavra de Deus concreta, né? Do que a pura palavra de Deus, do que está escrito ali, do que o Senhor deixou para nós. Nós podemos sim ter experiências profundas. Não quero que você confunda o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que as experiências espirituais não são algo bom ou não são verdadeiros, né? Nós podemos sim ter experiências sobrenaturais, né? Experiências profundas que o Senhor dá a cada um de nós de diferentes maneiras, mas a nossa fé, a nossa esperança, ela não pode estar baseada nisso. De maneira alguma nós podemos permitir, né? A nossa fé, a nossa esperança, ela tem que estar baseada na palavra de Deus e somente na palavra de Deus, né? Falar, por exemplo, eu já vi pessoas indagarem assim: olha, eu não falo em outras línguas, eu não tenho visões, eu não tenho sonhos, será que Deus não me ama? Será que eu não nasci de novo porque eu não tenho essas coisas? Olha como pode ser muito prejudicial, né? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós com todos os seus dons e ele pode trazer essas experiências para quem ele quiser, no momento que ele quiser, da forma que ele quiser e até não trazer se ele não quiser. Então não são essas experiências espirituais que nós podemos ter que podem ser a base da nossa fé, né? É uma base falsa para a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é você se voltar para a palavra de Deus e buscar nela princípios para você viver a sua vida diária. Isso é uma espiritualidade verdadeira. A pessoa que ama a Deus, que ama o seu próximo e está preocupada em buscar na palavra de Deus como Deus quer que eu viva a minha vida cotidiana, como Deus quer que eu esteja gerindo a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o que quer que seja que o Senhor tem colocado diante de nós, né? Todas as situações que estão diante de nós. E eu acho muito interessante e vale a pena trazer esse detalhe tão grandioso aqui de Jesus. Jesus lá em João 6, quando ele multiplica os pães para as pessoas, ele diz assim: olha, vocês comeram pão, vocês se fartaram, né? Se alimentaram, estão saciados, mas agora vocês precisam se alimentar de mim, porque os seus pais lá no deserto, eles comeram do maná que vinha do céu, comeram do pão que vinha do céu, e eles morreram sem entrar na terra prometida. Olha só o que Jesus está falando. Pense, lembre-se desse povo que passou 40 anos no deserto vivendo de puro milagre. Essas pessoas, elas vivenciaram experiências espirituais, experiências místicas, que eu tenho certeza que nem eu nem você vamos chegar nem perto de ver o que essas pessoas viram, né? De mar se abrindo, de maná caindo do céu, de queriam carne, vinham as codornizes, eles viam a roupa do corpo, eles andaram 40 anos e essa roupa não se desgastava, as sandálias dos seus pés não se desgastavam. Moisés, quando entrava na tenda para falar com Deus, era raio, era trovão, era aquele pererê, aquela barulheira, e as pessoas do lado de fora ouviam, e Deus falava com ele como fala a um amigo. Quem de nós hoje em dia pode dizer que viveu uma experiência desse nível aqui? E essas pessoas viveram, mas isso não bastou.
não foi suficiente. Eles não alcançaram aquilo que Deus tinha para eles, mesmo vivendo de puro milagre. Essas pessoas não alcançaram o que Deus tinha para eles. Então, nós podemos sim ter experiências sobrenaturais na nossa vida, experiências com o Espírito Santo, viver muitos milagres, e isso é maravilhoso. Mas isso não é a base da nossa fé. Mas a nossa fé não pode estar embasada nisso. Eu não posso viver pelo que eu sinto. Senão hoje eu digo, eu estou sentindo, amanhã eu não estou sentindo, e daí onde é que está Deus? A nossa fé não pode estar naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo. A minha fé está na palavra de Deus. Esse era o principal ponto do sincretismo que Paulo estava combatendo aqui. E o próximo ponto que Paulo vai falar aqui, deixa eu olhar meu relógio, que hoje não tem o Larry me cutucando aqui, tem que correr. Ameaça do asceticismo. Vamos ler comigo lá os versos, a partir do verso 20, daí a gente encerra o capítulo 2 de Colossenses. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitarem a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Que pesado isso que Paulo está trazendo aos Colossenses e traz para nós aqui, quando muitas vezes nós baseamos a fé em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então vamos lá. Asceticismo, ele é um estilo de vida, ele é uma filosofia aonde nós podemos, onde se acreditava que nós poderíamos crescer espiritualmente abstendo-nos de tais coisas e flagelando o nosso corpo, machucando o nosso corpo, né? É por isso, e aí era por isso que eles tinham que ser muito severos com o corpo, extremamente rígidos com esse corpo, que o Deus Pai não gosta dessa carne má, e fazendo isso, eles se tornariam espiritualmente mais elevados. É isso que o asceticismo trazia, né? Acho que você já deve ter visto até algum filme que mostrasse isso, né? As pessoas se batendo. A imagem que eu tenho assim, mais viva na minha memória de algum filme que eu assisti é tipo um chicotezinho que as pessoas iam se batendo até sangrar. Martinho Lutero fez isso, né? Na sua história conta, fazia isso para pagar os pecados, para estar mais perto de Deus, né? Quantas pessoas viveram nisso? E a gente, de certa forma, ainda faz esse tipo de coisa. Hoje, a gente pode ver o asceticismo, por exemplo, como é que a gente pode trazer para os dias de hoje? A questão do jejum, por exemplo. Ainda há pessoas que acreditam que o jejum é para você judiar da sua carne, sabe? Para que você faça que ela sofra, que ela diminua, para que o seu espírito seja elevado, para que você tenha um maior entendimento das coisas espirituais. Você precisa flagelar o seu corpo, retirando dele algum alimento ou alguma coisa do dia ali por um determinado período. Mas olha só o que Jesus, eu fui buscar o que Jesus falou sobre jejum. Quando ele foi questionado por que os discípulos não jejuavam, Jesus respondeu assim lá em Mateus 9,15. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Jesus estava dizendo assim, então, que o propósito do jejum é estar com o noivo, é a comunhão com Deus. Não é para você diminuir a sua carne má, judiar da sua carne má, ser extremamente rígido com a sua carne que é má, para daí então o seu espírito se elevar, para então você conseguir algo que você está pedindo a Deus. O jejum é um momento de comunhão, onde eu vou tirar isso ou aquilo do meu dia por um determinado tempo, para estar em plena comunhão com Deus, com Jesus, porque o noivo já nos foi tirado. Por isso os discípulos não jejuavam, porque o noivo estava com eles naquele momento.
Então, resumindo aqui, o asceticismo, ele produz uma escravidão. É a religião do toque, não pegue, não manuseie, não coma, não beba. Ele traz escravidão para a nossa vida. E o Senhor Jesus, ele nos livrou desse jugo de escravidão. O asceticismo, ele se preocupa com a aparência externa, com o que o outro está vendo, e não com a essência, né? Uma transformação que vem de dentro. Ele tem propostas muito enganadoras. Parece sábio, parece humilde, parece que vai nos tornar mais santos, mas não vai não. É puro engano. Isso não vai acontecer. O que nos torna mais santo, o que nos dá poder para nós refrearmos a nossa carne que é intencionada, que é inclinada para o pecado, é o Espírito Santo. Então, eu queria te dizer nessa noite, assim como Paulo está falando aqui para os Colossenses, não viva de regras, não viva de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Tenha uma vida que agrade a Deus, busque ao Senhor, busque em oração, busque em meditação da palavra de Deus. E dessa maneira, o Senhor vai operar uma transformação gigante na sua vida e você vai agradar o Pai. Outra frase do teólogo Bohr diz assim: em nenhum lugar a carne é tão bem camuflada e tão perigosa como quando ela se torna religiosa. A religião das obras nada mais é do que a religião do orgulho. Ninguém pode, nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém pode se chegar a Deus através dos próprios feitos. Nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de Jesus, porque só Jesus faz de nós novas criaturas. Eu não posso me tornar humanamente aceitável a Deus, nem pelo legalismo, nem pelo sincretismo, nem pelo asceticismo, nem por qualquer outra coisa. Só Jesus faz isso. Só Jesus rasga o véu e eu tenho acesso a esse Deus maravilhoso. Eu não alcanço o amor de Deus por mim mesmo. Ele me deu esse amor. Não foi porque eu merecesse. Nenhuma dessas atitudes, nenhum desses ritos traz para nós méritos. Embora todos esses falsos ensinos mostrassem isso, que isso, fazer tais coisas e não fazer tais coisas, tornava a pessoa merecedora da graça de Deus, merecedora do amor de Deus. Mas nada disso é verdadeiro. A graça, ela vem de graça. Não é por nada que você faça e nem por nada que você deixe de fazer. E isso também nos leva a não julgar o outro. Quando eu entendo isso, que não é por mérito meu, que não é por nada que eu faça, que é só por Jesus, eu também não vou julgar o outro. Porque no muito, o pecado do outro ele é só diferente do meu. Mas ele continua, a gente está na mesma condição. A gente vem da mesmíssima condição. Por isso eu não posso julgá-lo. Por isso eu tenho que amá-lo e perdoá-lo por qualquer coisa que haja. Porque o Senhor já me perdoou primeiro. O Senhor já me amou primeiro. Amém? Essa foi o ensino que Paulo nos traz aqui através dessa carta da igreja de Colossos. Que o seu coração, deixa eu até ver agora aqui, que o seu coração esteja atento a todas essas coisas também, que você esteja atento se aquilo que você está fazendo não é tentando você pelos seus méritos, que se alguma coisa que você tem feito no seu dia a dia, algum pensamento até teu, não é tentando você fazer alguma coisa. Volte-se somente para o Senhor Jesus. Ele já fez tudo. Quando você achar que está tudo difícil, lembra que Jesus já fez tudo por você na cruz. E agora a nossa relação com o Pai, nós como filhos, não é de quem faz isso, não pode aquilo, não é de regras. Ela é de amor. É uma relação onde eu tenho prazer em agradar o amado da minha alma. Amém? Nós vamos ficando por aqui então, na semana que vem, nós e o Larry, eu e o Larry, esperamos você aqui para nós darmos continuidade a esse estudo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Vem para a sala.